voltamos com mais um Comentando Episódio. Dessa vez vamos comentar o episódio de Arrow. Sim, um episódio que eu sei que eu tô atrasado, mas calma lá e vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Ok, pra começar, o episódio traz aí o retorno da Cupido, da Sheena White e da Liza Warner. E acaba que com esse retorno dessas personagens, meio que o vice-prefeito Lance fica naquela se sentindo culpado pelo retorno da Liza na questão da fuga e tal. Então ele fica meio tipo, a culpa é minha. É aquela questão, toda vez que a gente tem um episódio assim que tem retorno de algum personagem ou alguma coisa assim, alguém se sente culpado. E no caso, nós temos também a culpa do nosso Oliver Queen, que também acaba descobrindo ali que a equipe que ele criou para capturar os inimigos, os vilões da cidade e tal, acaba que agora está atrás dele pela morte do detetive Malone. Então a gente tem várias revelações nesse episódio que eu achei bem interessante. Primeiramente a gente vê o Oliver tentando convencer a mãe do suposto Prometheus a entregar o seu filho. E ao mesmo tempo que ela tenta evitar entregar o filho, ele estava usando um aparelhinho lá para pegar todos os dados que tivesse dentro de algum HD ou dentro de algum equipamento eletrônico. Então a Felicity iria ficar responsável por vasculhar esses dados e tentar descobrir realmente o que estava acontecendo e quem eles eram. Só que nesse momento que ele chega lá e entrega para ela o aparelhinho, meio que eles descobrem que a Sheena White, a Liza Warner e a Cupido fugiram da cadeia. Então eles vão atrás dela e ao mesmo tempo o Capitão Pike recebe uma carta que mostra lá o laudo de como realmente o detetive Malone morreu. E nesse ponto dele receber essa carta, meio que ele cria a força-tarefa para ir lá atrás do Arqueiro Verde. E no momento em que ele estava prestes a capturar as três vilãs, a equipe cerca ele para prender ele, mas é lógico que ele tem todo sob controle e consegue evitar a sua prisão. Só que ao mesmo tempo que ele consegue evitar a sua prisão, ele fica meio com aquela situação assim, o que ele vai fazer agora? Eles descobriram tudo sobre o que aconteceu realmente, e além deles descobrirem tudo o que aconteceu, meio que aquilo pode gerar um conflito ainda maior. Porque como a gente sabe, no caso, tanto ele como o promotor meio que ocultaram as verdadeiras provas de como o Billy morreu. Então assim, aí impacta muito mais coisas. Porque como a gente viu no final do episódio, meio que já deu trela pro próximo episódio, falando que o prefeito estava prestes a sofrer um impeachment. E o promotor vai proteger ele de alguma forma. Isso é claro que vai ficar pro próximo episódio. Só que assim, além desses elementos, nós descobrimos por que as três vilãs fugiram e estavam em Star City. Elas estavam atrás da grana do Tobias Church, que basicamente ninguém tinha mexido ainda, apesar de algumas pessoas saberem aonde era o local da grana. E até então a gente também não sabe quem entregou a carta e quem entregou que o Oliver e o promotor esconderam a informação. Então assim, nós temos aí alguma trama que está surgindo e que possivelmente tem o dedo do Prometheus. Isso é um fato clássico. Além disso, temos também um momento em que a nossa nova Canário meio que assume que agora ela é uma policial e depois ela ganha lá da Felicity a máscara da Canário Negro. E pela primeira vez a gente vê ela usando a máscara e usando o taco, que é uma coisa clássica dos quadrinhos e eu gostei bastante quando eu vi. Falei assim, pô, agora eles arrebentaram nesse momento aí. Então, nós temos lá um momento também que o Oliver vai lá e conversa com o Capitão Pike para poder explicar a situação, o que realmente aconteceu, por que não falaram a verdade. O arqueiro que matou o Billy e tal, aquela coisa toda, meio que tentando convencer o Capitão a não fazer o que eles queriam, que era prender o Arqueiro Verde. E no entanto, meio que funcionou muito bem porque acaba que a equipe chega prendendo as vilãs e todos os capangas que elas tinham contratado. Então a gente tem esses pontos bem interessantes que fazem um alto e baixo aí do episódio que eu achei muito sensacional. Agora, o ponto-chave foi o momento em que a Susan perguntou ao Oliver se ele era o arqueiro, e ele falou que era, meio que brincando, tentando disfarçar. Então a tia preocupada vai lá e pede a Felicity para hackear o computador da Susan, onde ela descobre que ela sabe tudo sobre o Oliver, que ele era da Bratva, que ele era o Arqueiro Verde, que ele estava na Rússia e não na ilha, então ela sabe todo o segredo dele.
Mas até então eu achei que ela iria utilizar isso como alguma arma contra ele no futuro. Porém, acaba que a tia, pensando no Oliver, meio que faz lá com que ela seja desacreditada e que todas as matérias que ela criou foi meio que matérias falsas, implantadas e tal. E isso faz com que ela perde a credibilidade e também o emprego. E ao mesmo tempo que ela perde isso, ela vai lá e confronta o Oliver, naquele sentido assim: você fez isso comigo, você me fez ser demitida, porque eu perguntei se você era o arqueiro. Aí ela fala sobre a tatuagem da Bratva, fala sobre o arqueiro na Rússia e tudo mais, e fala: se você for mentir, não fale mais nada. E o Oliver ficou calado, ou que seja, quem cala consente, e é fato, isso é fato. Então eu achei bem interessante todos esses elementos. Agora, um ponto do episódio foi o momento em que eles estavam revelando o que realmente Oliver Queen fez para o Anatoly. Porque no último episódio que teve lá, que eles foram para a Rússia e tal, o Anatoly, apesar de não querer o Oliver lá, aceitou e ajudou o Oliver pelos velhos tempos, porque ele tinha feito algo pelo Oliver. Então agora a gente descobriu que era mais ou menos o que era. Ele acabou matando o Gregory. Então a gente tem esses elementos dos flashbacks que trazem aí um pouco mais pra história. E é só um ponto foda. O Oliver, na Rússia, ele era muito mais foda do que ele é hoje. Ele podia continuar daquele jeito assim. Tudo bem que ele não tá matando mais, mas cara, foi muito foda. E aí, assistiu o episódio? O que achou desse episódio? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! Galera, chegamos ao final do vídeo, aquele momento em que vocês ficam aguardando o salve. Sim, e nós vamos mandar o salve para o Adelson Figueiredo, o Star-Lord, o Toin e o salve para o Jefferson Andrade de Recife. Salve para vocês, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você ainda não recebeu o seu salve, não priemos cânicos, porque aqui ó, formulário na descrição, preenche e ele é dado de acordo com o cadastro. Então se cadastra e só aguardar. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!